Olá, turma. A gente vai dar continuidade à nossa aula de aplicativos. A aula passada a gente começou a falar sobre o Microsoft Word e hoje a gente vai dar continuidade. A aula passada, pessoal, a gente na realidade estamos falando sobre os menus do Microsoft Word. Lembrando que essa é uma versão 2013, tá? Muito parecido com a 2010 e a 2016. Falamos sobre o menu página inicial, né? Quando você clica no menu página inicial, falamos dos ícones encontrados no menu página inicial. Falamos também do menu inserir, né? Dos ícones encontrados no menu inserir, tabela, gráfico, smart art, formas. Falamos um pouquinho de cada. E hoje a gente vai dar continuidade para falar dos outros menus. Menu design, pessoal. Menu design, apesar de ter toda essa parte de título, né? Essa configuração de título, depois a gente vai fazer essa configuração de título aí para falar um pouquinho melhor aí sobre trabalho de conclusão de curso e sobre a formatação de um título, tá? Então a gente quase não usa essa parte. O que a gente usa mais aqui na parte de design é a parte de marca d'água. Essa marca d'água, pessoal, ela está relacionada àquele papel timbrado. Quando você trabalha numa empresa, normalmente tem um logo da empresa naquela folha para evitar falsificação, cópia. Então dá para fazer isso. O pessoal normalmente faz isso também com fotos, né? A gente pode pegar os modelos, né? Tem vários modelos aqui. Esses modelos que tem, é claro que no lugar da palavra, exemplo, rascunho, você pode colocar o nome da escola, o nome da empresa, tá? Eu gosto de trabalhar com marca d'água, mas marca d'água de imagem. Então eu clico lá em personalizar marca d'água, clico nessa segunda bolinha, marca d'água de imagem e selecionar a imagem. Dá tanto para você pegar uma imagem da internet, tá? Pesquisando pelo Bing e pegar de um arquivo do computador. Eu vou pegar uma imagem qualquer. Aqui, quando a gente coloca, ele aparece aqui o nome aqui na frente, tá? Da imagem. A gente pode aumentar, tá? Às vezes a gente pega uma imagem muito pequena e precisa aumentar ela. Então, eu não sei como é que ela tá. Deixa eu deixar no automático para aplicar. Ó, só de clicar em aplicar, ele mostra, né? Só que olhando aqui, parece que eu nem tô vendo. Por quê? Algumas imagens, elas são realmente bastante transparentes. E tem esse desbotar aqui que acaba deixando mais transparente ainda. O correto é deixar sempre desbotar para não ficar em cima, não aparecendo o seu texto, né? Eu vou tirar o desbotar para ver como que fica. Olha, na realidade, pelo que eu vi, ele está na metade da folha. Então, vamos ver quanto que ele fica 100%. Olha, ele já aumentou, tá? Então, eu posso tanto desbotar como não desbotar. Vai depender da sua imagem. Se a sua imagem for muito escura, é bom colocar desbotar, tá? Aqui eu poderia colocar uma imagem de um logo, tá? Eu coloquei aqui essa imagem, uma paisagem, né? Mas poderia ser um logo de uma empresa, tá bom? Aqui também no menu design, pessoal, uma outra ferramenta que é utilizada mais para a parte de cartão, né? Quem faz cartaz, cartão, o cartaz ou cartão, né? A gente pode colocar uma borda, né? Não fazemos isso em trabalhos, mas quem faz cartão de Natal, quer deixar colorido, pode utilizar. Então aí vocês podem estar escolhendo a borda, se quer uma borda simples, né? Aí clica aqui em caixa, tá? Para colocar a borda. A cor da borda, vocês podem escolher, a espessura da borda, tá? Eu gosto dessa parte aqui, ó, na parte de arte. Para quem gosta, né, de deixar bem colorido, né? Se for fazer um cartão, é interessante. Então aqui a gente tem vários modelinhos. Vou escolher um modelo aqui. E aí fica com borda de página, tá? Então é borda de página. Conforme você for escrevendo, na outra folha também vai aparecer essa borda. Ok, pessoal, nessa parte de design não tem muita coisa. Vamos para o layout de página. Layout de página. Tá, primeira coisa que aparece aqui, margens. Pessoal, é regra da BNT a gente colocar uma margem com uma medida padrão, tá? Então, margens aqui, ó, vou lá personalizar e eu vou colocar a medida que a BNT pede, tá? Então, tentem manter essa medida para fazer trabalhos, para fazer currículo. A BNT pede tanto superior à esquerda
que seja 3 centímetros. Então, ó, tá fácil de lembrar, porque os dois ficam do mesmo lado, ó, 3 centímetros aqui nas caixinhas aqui do lado esquerdo. E inferior direita é 2 centímetros. Por que que a BNT pede esse valor? Ele pede 1 centímetro a mais, tanto na superior esquerda, pessoal, por quê? Porque é onde a gente vai encardenar. Então, quando você encardena um trabalho, você vai encardenar por onde? Pelo lado esquerdo, tá? Existem pessoas que gostam de encardenar na parte superior da folha, por isso que também tem 1 centímetro a mais. Porque na encardenação ele consome 1 centímetro. Então, se a gente pensar que a folha vai perder 1 centímetro, vai ficar igualado os lados, tá bom? Aqui, a gente também tem uma posição de medianiz, tá? Tem uma medida de medianiz. Esse medianiz, pessoal, ele está relacionado com uma margem para impressora. Então, às vezes, quando você mexe aqui em algum valor, ele está relacionado para a impressora criar uma margem na hora de imprimir, tá bom? Então, normalmente, a gente costuma utilizar essas medidas somente se eu for imprimir algum documento. No meu caso, não vou estar utilizando, então não preciso estar utilizando o medianiz também. Ok. Orientação. Pessoal, orientação representa o lado da folha de sulfite. Se você quer ela de pé, é retrato. Se você quer ela deitada, né? Normalmente quem faz cartazes aí gosta da folha de sulfite deitada, a gente chama de paisagem, tá? Quando eu tô, por exemplo, aqui na minha folha, e eu for querer digitar uma outra página, por exemplo, para aparecer outra página, quebra de página. O que vai acontecer? Vai acontecer que todo o meu documento vai ficar igual, né? Se eu deixei em paisagem, todos eles vão ficar paisagem. Como que faz para eu poder ter uma página em retrato e uma página em paisagem? Pessoal, dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Eu vou colocar no meio dessas duas, vou colocar depois dessa de paisagem, eu vou colocar uma de retrato, tá? Como que a gente faz isso? Então, eu tenho que prestar bastante atenção nessa parte aqui de quebras, tá? O que eu utilizei foi uma quebra de página. Para facilitar, eu vou habilitar aqui o meu parágrafo para vocês verem o que a gente está fazendo, tá? Então, ó, eu cliquei em quebra de página, abriu uma página igualzinho, tá? Vou pegar essa aqui e vou dar uma outra quebra. Vou dar uma quebra aqui, ó, que é uma quebra de próxima página. Você pode ver que tem aqui quebra de seção. Essa quebra de seção próxima página é como se ela fosse dividir o seu trabalho em dois, tá? Então, é isso que eu quero dividir meu trabalho em dois. Por quê? Quando eu fizer isso, ó, vou fazer isso, quebra de próxima página. Apareceu aqui, ó, quebra de seção, próxima página. Quando eu faço isso, me aparece uma outra página e ela não necessariamente precisa ficar igual a de cima, ó. Se eu mudar ela aqui agora, ó, para retrato, só ela que ficou em retrato, tá? Então, eu fico com uma de paisagem e a outra de retrato. Isso só vai acontecer se você utilizar essa quebra, tá bom? Então, caso eu precisar de uma folha diferente, eu tenho que utilizar essa quebra de próxima página, que também é uma quebra utilizada aí para TCC que eu vou explicar depois. Então, vamos lá. Tamanho, pessoal. Normalmente, a gente utiliza a folha de sulfite, que é o A4. Mas se você tem uma impressora diferente, for querer fazer uma etiqueta, alguma coisa diferente, eu posso também estar alterando as medidas, né, da minha folha. Eu também posso, tá criando uma medida para o meu papel. É claro que, se for para imprimir, né, eu preciso saber dessa medida, se minha impressora também, ela se adapta a essa medida, tá bom? A gente normalmente, a maioria dos trabalhos é A4 mesmo, né, folha de sulfite, então ele já vem com A4. Aqui. Coluna, pessoal. Quando eu for trabalhar com coluna, tomar cuidado. Muita gente já clica direto na quantidade de coluna. Quando eu faço isso, dá muito problema. Por quê? Porque aí todo o meu trabalho fica em coluna. E às vezes não é isso que eu quero. Às vezes eu quero uma linha normal e depois no meio de umas linhas eu quero coluna. Então, por exemplo, aqui, ó, vou escrever como se eu estivesse escrevendo um texto. Ok. Digamos que eu quisesse aqui fazer esse texto. Deixa eu só
fazer essa parte aqui uma linha normal e aqui só eu quero ela como coluna, tá? Então, o que eu faço? Eu digito meu texto primeiro, depois eu seleciono e aí sim eu coloco em coluna. Quantas colunas eu quero? Aí eu escolho. Se eu quiser mais colunas, eu clico aqui embaixo, tá? Quero 2. Ok, pessoal, olha que legal. Ele colocou a coluna para mim. E se eu for escrever aqui embaixo, ó, onde eu tinha deixado um espaço, que eu não selecionei essa linha, olha, ele já não está em coluna, tá? Agora, se eu não fizer dessa forma, esse meu texto aqui que eu estaria escrevendo agora, aqui, ó, que eu acabei de escrever, ele estaria em coluna também. Então, tentem escrever o texto primeiro e depois selecionar o que você quer que vire coluna, tá bom? Essa parte aqui de recuar, pessoal, é a parte do parágrafo que a gente falou na outra aula, tá? Esse espaçamento também a gente falou na outra aula, então, normalmente dá para configurar por aqui, mas dá para configurar igual a gente fez lá no começo lá da nossa aula, que a gente já configurou quase toda a parte de norma da BNT, tá bom? Então, vamos lá. Falamos, né, da maior parte da coluna, né? Falamos de coluna. Uma coisa legal de coluna, pessoal, por exemplo, eu quero a partir daqui do B, ele vai para outra coluna. Como que eu faço? Aqui eu tenho uma quebra de coluna, ó. Eu tenho várias quebras, quebra de página para trazer uma página, e tem uma quebra de coluna para ele ir para a próxima coluna. Então, se eu clicar aqui, ó, coluna, ele vai para a próxima coluna. Então, dá para determinar onde começa a minha coluna também, tá bom? As quebras que são mais utilizadas, essa de página, essa de coluna, né? Essa de quebra automática de texto, quando eu preciso finalizar e começar um outro, né? Quando eu preciso finalizar a minha coluna e começar um texto normal, sem ser coluna. E aí a gente tem fazer uma quebra que receba numeração só nas ímpares, tá? Então, essas são alguns tipos de quebra, para isso que serve as quebras aí. Menu referência. Pessoal, esse menu referência, ele se você olhar, ele tem tudo que tem um trabalho, né? Sumário, anotação de rodapé, então, legenda, né? Eu vou deixar para falar um pouquinho, um vídeo somente com essa parte aí para trabalho, tá? E aí a gente foca bastante na parte de TCC, né? De trabalho, de conclusão de curso e de trabalhos e relatórios em geral. Menu correspondência, pessoal, é um menu que fala sobre fazer etiquetas, fazer aquela mala direta, né? Eu também vou falar um pouquinho depois só dessa parte aqui. Menu revisão. Menu revisão, pessoal, ele é bastante interessante porque ele corrige o seu trabalho. Por exemplo, se eu clicar aqui em ortografia e gramática, se tiver alguma palavra errada, ele vai resolver para você. E esses erros de gramática não é só a palavra errada, às vezes é falta de pontuação, falta um ponto, falta uma vírgula, né? Quando ele está em vermelho, normalmente é um erro aí de ortografia mesmo, né? Quando está em vermelho, só a palavra. Tem que tomar cuidado, porque às vezes pode ser um nome próprio, então às vezes ele dá erro aí nos nomes das pessoas e países, né? Mas quando ele está em azul ou verde, é um erro de pontuação, tá? Ou concordância verbal. Né, o famoso nós vai. Então, é esse tipo de erro, a ortografia ajuda também. Existe mais ícones aqui nessa parte de revisão, que eu acho legal também. Dicionário de sinônimos, pessoal, ele é muito útil quando você está escrevendo algum texto e falta, sei lá, criatividade para colocar alguma palavra. Existe muito texto que a pessoa fica toda hora colocando a mesma palavra. Por exemplo, portanto, 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 né? E dá pra gente poder ter mais palavras, né? Então, o dicionário de sinônimos, é claro que você precisa de internet, né? Pra poder estar pesquisando. E ele traz palavras para você. Aí, por exemplo, o que pode substituir a palavra portanto? E aí ele te dá mais opções. Então isso aqui ajuda bastante aí no momento que você está fazendo um trabalho e você não tem aquela criatividade, né? Para poder achar palavras parecidas, tá? Uma outra coisa legal é esse ABC aqui, que é contar palavras. O pessoal nunca usa, acha desnecessário, mas quando você está fazendo um resumo de um trabalho, ele precisa ter em torno de 150 a 500 palavras. Aí você fica pensando, nossa, eu vou ter que ficar contando. Não, pessoal, eu não preciso ficar contando. O que eu posso fazer?
É que aqui no meu texto eu acabei não colocando espaço, né? Porque não é bem uma palavra, né? Deixa eu só pra ter uma ideia aqui. Estou escrevendo meu texto e eu estou fazendo um resumo. Meu resumo não pode passar de 500 palavras, de acordo com a BNT. E eu quero saber quantas palavras tem meu texto. Como que eu faço isso? Eu venho, seleciono o meu texto e clico aqui em contar palavras. E aí ele mostra para mim quantas palavras eu tenho no meu texto. E aí, é claro que a gente fala 500, mas se tiver 501, 512, não tem problema, tá? O resumo ele só não pode ter, é para ser 500 e você coloca 1000. Aí é exagero, aí não é um resumo, né? E a mesma coisa, o pessoal que faz resumo faz uma linha só, faz, sei lá, 10 palavras, também não é um resumo, né? Então, é mais pra gente poder controlar aí o resumo do trabalho. Pessoal, eu sei que no Word aqui, a gente tem o traduzir, tá? Eu falava bastante dessa ferramenta traduzir, para quem coloca as palavras em inglês, quer traduzir, mas os professores eles não gostam, realmente não é bom esse traduzir. Esse traduzir, pessoal, ele traduz palavra por palavra. Então ainda se recomenda o tradutor do Google, porque esse traduzir, ele não vai te dar uma concordância verbal no seu texto. Então se você quer traduzir uma palavra só, tudo bem. Mas se você quer traduzir um texto, aí já não recomendo, tá? Mesma coisa o idioma. Esse novo comentário, pessoal, é utilizado aí pelos professores para comentar alguma coisa errada no seu texto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar uma frase no seu texto e vai clicar comentário e vai falar alguma coisa sobre aquela parte errada, arrumar, de onde você tirou isso, falta citação, quem que é o autor disso, coisa desse tipo. Só que alguns alunos, por exemplo, acabei de fazer um comentário. O aluno ele fica sem saber como tirar esse texto. Porque se ele vier apertando delete, apagar aqui, não apaga, né? E ele não sabe, e às vezes ele apaga o texto aqui sem necessidade de apagar o texto. Ou ele abre um outro Word, né? Só que quando você tem esse balãozinho habilitado aqui de comentário, lá no menu revisão, vai ter um balãozinho de excluir. Então é só clicar em excluir, que exclui o balão e não exclui a sua frase. Aí você pode arrumar ela, tá bom? Uma coisa legal é você colocar senha no seu trabalho, tá? Restringir edição. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque você pode restringir e depois esquecer sua senha. Aí você também não consegue mexer no seu trabalho. Então dá pra gente poder restringir, tá? Restringir edição. Restringir edição é ninguém mexer no seu trabalho, tá? Então ele fica aqui, ó, sem alteração, somente leitura. Então a pessoa não vai conseguir fazer nada no trabalho. Aí clica aqui, ó, sim, aplicar proteção, e aí você cria uma senha que só você sabe. E repete essa senha, dá um ok. Ok? Aí, ó, a pessoa, digamos que abriu seu trabalho, vai querer escrever alguma coisa. Ó, tô tentando escrever e nada. Agora eu vou tentar apagar. Ó, nada. Vou tentar... Ó, fechou até as imagens aqui, ó. Não consigo acrescentar imagem, tá? Então, o que eu faço agora para me voltar a editar? Se essa barra aqui, restringir, estiver fechada, você volta a clicar em restringir edição. Como a minha já está aberta, eu vou clicar aqui, ó, parar proteção. E aí, eu digito a minha senha. Digitei a minha senha, pessoal, ó, agora eu vou conseguir apagar, ó. Olha, tá ok? Consigo escrever também, ó. Tá bom? Então, dá para você colocar. Não é para colocar senha nas atividades da professora, tá bom? É só para vocês aí que tá trabalhando, precisar bloquear um trabalho para ninguém ficar mexendo, vocês podem fazer isso. Pessoal, nessa parte de revisão também, eu creio que essa parte é a mais interessante, que vocês mais utilizam. Menu exibição é o jeito que você coloca, às vezes você quer ver duas folhas, né? Então você pode, às vezes você quer uma régua, às vezes você não quer uma régua. Então eu posso diminuir o zoom. Aqui embaixo também posso estar aumentando, diminuindo o zoom da folha, né? Eu gosto da folha bem grande porque eu já não enxergo, então é bom às vezes a gente aumentar o zoom para facilitar escrever, tá? Mas aqui você pode ver duas folhas ou mais, então
Tem toda essa parte aqui na parte de exibição. Pessoal, a parte básica do Word é isso, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre mala direta agora, tá? O que vem a ser mala direta, pessoal? Mala direta é eu ter uma carta e precisar mandar essa carta para várias pessoas, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir um arquivo aqui. Continuando, pessoal, eu abri um arquivo aqui que é uma carta, né? Então, para eu poder mandar essa carta para várias pessoas, eu não preciso ficar digitando aqui o nome de várias pessoas. Eu posso pegar um registro que tem o nome dessas pessoas que eu vou mandar essa carta e depois eu posso mandar essa carta tanto pelo correio como mandar pelo e-mail, tá? Para isso, eu vou clicar no menu correspondência. Eu gosto de facilitar, clicar em iniciar mala direta e nessa parte do assistente que é passo a passo, porque ele facilita aí para quem nunca ouviu, tá? Então, a primeira coisa que ele pergunta, qual é o tipo de documento que eu tenho? É uma carta, é um e-mail, é um envelope, é uma etiqueta, é um diretório? No nosso caso é carta, então ele já vem selecionado, aqui embaixo, clique em próximo. Ele vai perguntar, você quer usar o documento atual? O que é isso? O documento atual é o que está aberto, tá? Ou eu vou pegar um modelo na internet, ou eu vou pegar um modelo no computador, tá? No nosso caso, ele está aberto, então eu vou clicar em próximo. Próximo, pessoal, está relacionado ao destinatário, ou seja, as pessoas que eu quero convidar. Então, eu posso já ter uma lista existente ou ficar digitando. Para a gente não ficar digitando, né, uma lista, eu vou usar uma existente, tá? Então, eu posso também pegar para quem tem o programa Outlook no computador. Clico em procurar. Eu vou pegar uma lista que eu tenho aqui. E aí, ele me dá um nome, né? Ok. É um arquivo do Excel que eu tenho o nome de pessoas. Vou dar um ok novamente. E aqui ele já mostra para mim os nomes das pessoas que eu tenho. Se eu não quiser convidar alguém que está aqui, que não quero que vá para a lista, é só clicar na caixinha. Ah, não quero convidar o Juan, tá? Lembrando que essa lista ele não tem um nome, tem um e-mail, tá? Não importa. A lista pode ter até informação de CPF, RG. Tá? Eu quero só o nome, mas eu vou usar ela mesmo. Tá? Se eu precisar editar essa lista, eu vou clicar aqui e vou clicar editar, tá? Então, eu vou adicionar mais uma pessoa aqui nessa lista. Então, nova entrada. Aqui eu vou me convidar aqui na lista, ó, Silene. Se eu quiser adicionar mais informação, eu posso. Como eu quero só nome, só Silene. E aqui, dou um ok, quero atualizar, dou um sim, automaticamente o meu nome apareceu aqui na lista, tá? Então, eu vou dar um ok agora, tá tudo certinho, e não aconteceu nada, tá? Mas a minha lista, ela está aqui, se eu precisar editar ela e se eu precisar tirar alguém da lista. Feito isso, pessoal, aqui no menu correspondência, eu tenho inserir campo de mesclagem. Eu vou clicar em nome, que é só o nome que eu quero, não quero o endereço. Cliquei em inserir, vai ficar olá nome, tá? Porque esse nome vai virar nome de várias pessoas. Aqui, ó, em visualizar resultados, eu vejo o nome. Ah, professora, mas só tem um nome aqui, né? Aqui na setinha, ó, se eu for passando, vai aparecer todos os nomes, tá? Mas mesmo assim, eu só tô vendo um documento só, não tem outro documento. Se eu quiser imprimir todos esses documentos, eu venho aqui, ó, em concluir mesclar, tá? Aí eu vou clicar aqui, ó, editar documentos individuais, ou se eu quiser imprimir também. Eu quero todos, então dou um todos aqui para mim poder olhar. E aqui vocês podem ver que eu já tenho dois arquivos do Word, tá? Eu tenho esse daqui, né, que eu estou utilizando, tá? Aqui, ó, a barra de rolagem, ó, vai aparecer que cada folha tem um nome. Então, aqui, ó, eu tenho o nome de todas as pessoas, tá bom? Isso é mala direta, tá? Vou fechar, não vou salvar. Já percebi que eu consegui fazer carta para todo mundo, né? E vamos voltar a fazer uma mala direta, só que uma mala direta para fazer etiqueta. Ok. Ele voltou lá no que a gente estava lá no começo. Mas vamos lá, eu quero um arquivo em branco. Vou clicar aqui em arquivo, novo,
arquivo em branco. Pessoal, se vocês quiserem fazer e salvando, é só clicar aqui, ó, arquivo, salvar como, clique em computador, procurar, e aí vocês procuram um lugar para salvar, né? Coloca o nome aqui no documento, o nome do arquivo de vocês e salva, tá? Pode escolher uma pastinha que vocês acham mais fácil, às vezes na área de trabalho, e salva, tá? Às vezes pode acontecer aí, igual aconteceu na aula passada, do Word desligar do nada, tá bom? Ok, tem um documento aqui. Agora, novamente, eu vou trabalhar na realidade com etiqueta. Ok, abri uma etiqueta aqui. O que é etiqueta, pessoal? Etiqueta é etiqueta mesmo, tá? Aquele papelzinho lá com cola que você quer colocar por exemplo, uma pasta, né? E aí você precisa colocar o nome, o endereço da pessoa ou alguma outra informação. O pessoal que é do química, às vezes faz aquelas etiquetinhas para os tubos de vidro, né? E vai falar lá que tem, sei lá, um líquido álcool, etanol, não sei quantas porcentagem, e aí precisa colocar, tá? Então essas etiquetinhas vocês podem fazer, não precisa ficar digitando. Se eu tiver um Excel com todas essas informações, eu importo, fica muito mais fácil para fazer essa etiqueta. Mas vamos lá. Eu vou clicar. Opa. Eu abri um novo documento, não é isso que eu quero não. Para você fazer etiqueta, pessoal, vocês precisam já saber a medida dessa etiqueta, tá? Que tamanho que ela vai ter. Então, é isso que eu vou criar agora, a medida dessa etiqueta. Então, eu vou clicar em opções. Aqui eu já tenho uma etiqueta salva, mas eu quero nova etiqueta. Então, vamos lá. Cliquei em nova etiqueta, pessoal. Deixa eu só... Para vocês pode não aparecer. Deixa eu confirmar aqui. Impressoras, tá. Vai aparecer assim para vocês, tá? Que eu já tinha salvado uma etiqueta, então eu acabei clicando de volta. Então, para vocês, coloca lá, abrindo essa tela, vai abrir essa tela, tá? Aqui aparece várias folhas, então a gente vai utilizar uma folha que seja sulfite. Então, a folha de sulfite é uma folha A4, tá? Coloquei uma folha A4 aqui. A4, retrato, tá ok. Não, tem A4, nova etiqueta, aqui, nova etiqueta. Agora sim eu coloco as medidas. Então, eu vou colocar... Opa, quando acontece isso, é porque ele pede alguma informação primeiro, tá? O número deve ser entre 1... Tá, então, o que ele quer? Ah, ele quer que... Olha, ele já deixa azulzinho o que ele quer. Etiquetas por linhas. Tá, então eu quero 3 etiquetas por linha. Linhas por página. Vou colocar 6. 6 linhas. Tá ok. Agora, deixa eu ver se eu consigo mexer. Agora eu consigo mexer com a margem. Vou colocar meio centímetro na margem. Tanto na margem superior como do lado, né? Na lateral. Quanto que eu quero na vertical? Então, a vertical vai ter 3 centímetros. Na horizontal... Opa, não mudou, né? Só 3. Então, vamos mexer aqui primeiro. Talvez ele precise mexer aqui. Altura da minha etiqueta, 3. Largura da minha etiqueta, 6. Aqui agora sim, ó, 3. E a largura também, aqui, 6. Vamos ver se ficou certinho. Ok. Ok, aqui também. Eu posso dar um nome para minha etiqueta, né? Aí ficou A4 retrato, mas eu poderia, por exemplo... Deixa eu ver se abre ela aqui. Dar um nome para ela, ó. Etiqueta teste. Pronto. Acho que não salvou. Tá? Salvou. Que é a etiqueta teste. Aqui tem as medidas dela para você não ficar fazendo toda hora, tá? Feito isso... Ok. Opa.
Ele deu um erro na minha etiqueta. Vamos ver de novo o que está errado. 3, 6. Aparentemente está certo. Aqui na etiqueta, eu quero escrever o nome da pessoa e o endereço da pessoa, tá? Eu vou deixar mais ou menos assim. A minha etiqueta vai ficar mais ou menos assim. Agora, eu clico em novo documento. Aí, demorou um pouquinho, mas apareceu. Ok, pessoal, agora é só trazer os nomes lá. Eu tenho no meu Excel e eu vou clicar em selecionar destinatário. Vou usar uma lista que eu já tenho. Vou pegar aquela lista lá que eu peguei para fazer a carta. Ela só vai ficar memorizada, tá? A linha aparece aqui. Não vou editar a lista. Só vou dar um ok, ó. Aqui, pessoal, é a mesma coisa, ó. Eu clico em mesclar campo, nome, e aqui no endereço, mesclar campo e endereço. E vou fazer isso em toda a minha etiqueta. É mais fácil fazer isso do que ficar escrevendo, né? Então, às vezes é preferível fazer isso. Para a gente não ficar demorando, vou fazer aqui nas 3 primeiras. Se eu clicar em visualizar resultado, vai aparecer o mesmo nome, só do Jean. Mas eu não quero o Jean só, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, depois dos 2 pontos, pode ficar selecionado, não tem problema. Eu vou colocar uma regra, que é uma regra de próximo registro. Então, vai aparecer o próximo registro depois do Jean. E aqui é a mesma coisa. Eu quero próximo registro. Então, eu vou clicar uma regra de próximo registro, tá? E aí, visualizar. Quando eu coloco esse próximo registro somente no nome, vocês vão ver que embaixo aparece também a rua respectiva, não parece repetido, aparece outros, né, outros nomes. Isso não é só para nome, tá, pessoal? Então, quem faz aí uma tabela aí também para colocar produtos químicos, vocês podem importar, tá? Não tem problema, vocês podem importar essa lista e colocar na etiqueta, e aí você só vai importando aí os nomes. Tá bom? Pessoal, é isso, é simples, tá? Próxima aula, espero que o vídeo não tenha ficado longo. A próxima aula a gente fala só para relatório, Word para relatório e trabalho de conclusão.